A Terra está se abrindo. Não metaforicamente. Literalmente. Na África Oriental, uma ferida de milhares de quilômetros está rasgando o continente em duas. E o que está saindo de dentro? Não deveria existir. Em 2018, um homem de 72 anos viu seu quarto desaparecer no subsolo, sem terremoto, sem aviso. A Terra simplesmente se foi. Mas isso é apenas o começo do que estamos prestes a revelar. O que a ciência descobriu em 2020 muda tudo o que pensávamos saber sobre tectônica de placas. E o que está acontecendo a 3.000 quilômetros de profundidade assusta até os geofísicos mais experientes. Se você sair agora, vai continuar achando que conhece seu planeta. Mas nos próximos 23 minutos vou mostrar por que a Terra está se comportando como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. E a pergunta que fica: quem ou o que está do outro lado da fissura? Para entender o impossível, precisamos voltar a 18 de março de 2018, Mai Hill, Quênia. Eliud Njoroge, 72 anos, jantava com a esposa quando o ar ficou estranho. Estática. Os cabelos deles se arrepiaram sem vento. E então veio o som. Não foi um estrondo. Foi um deslize. Como se a terra estivesse suspirando. Eliud agarrou a esposa, quando o chão de concreto do quarto simplesmente quebrou. A parede afundou. A cama desapareceu na escuridão. Em segundos, metade da casa havia sumido. Mas aqui está o que não faz sentido. Não houve terremoto registrado. Nenhum sensor captou vibração prévia. A fissura apareceu do nada, perfeita, direta, cortando florestas, estradas e casas como uma espada invisível. 15 metros de profundidade, 20 metros de largura, quilômetros de extensão e nenhuma explicação oficial convincente. As autoridades disseram: chuvas causaram erosão, mas geólogos que chegaram ao local viram algo diferente. A fissura seguia uma linha tectônica antiga, ignorando a topografia natural. Não era erosão. Era algo sendo puxado, de dentro para fora. E agora vem a primeira revelação que muda tudo. O que aconteceu em Mai Hill não foi um acidente geológico isolado. Era um sintoma. Um espasmo de algo muito maior que está se movendo sob a África. Algo que cientistas só começaram a compreender em 2020. E que está prestes a criar um novo oceano. A África está se dividindo. A placa Núbia no leste e a placa Somali no oeste estão se afastando a 6, 7 milímetros por ano. Parece pouco? Na geologia, onde pressões continentais se acumulam, 1 milímetro de movimento libera energia equivalente a 18 bombas atômicas. E essa energia está sendo liberada agora, em tempo real, sob os pés de milhões de pessoas. Mas por que agora? E por que tão rápido? A resposta está em uma descoberta que desafia a física de placas tradicional. E é aqui que a história fica estranha. Em 2020, a revista Nature Communications publicou algo que perturbou a comunidade científica. Dentro da fissura principal, existe uma terceira entidade. A microplaca de Vitória, uma massa de pedra do tamanho da Alemanha, girando no sentido horário entre duas placas maiores que se separam. Imagine duas paredes de pedra se afastando e, entre elas, uma rocha do tamanho de um país inteiro, girando como uma engrenagem desgovernada. É isso que está acontecendo sob o Lago Vitória. E essa rotação está criando tensões imprevisíveis, fissuras que aparecem onde não deveriam, movimentos que os modelos não preveem. Cindy Ebinger, geóloga de Oxford, descreveu o que viu, em 2005, na Depressão de Afar, Etiópia. Em 10 dias, 163 terremotos. Uma fissura de 60 quilômetros apareceu praticamente da noite para o dia, expelindo magma a 1000 graus Celsius. Os cientistas caminhavam sobre membranas de rocha fina, flutuando sobre um oceano de lava a apenas metros de profundidade. O que Ebinger presenciou foi o nascimento de um eixo oceânico, em tempo real. Normalmente, esses processos acontecem a quilômetros de profundidade, escondidos sob água. Mas em Afar, o oceano ainda não chegou. A crosta está tão fina que podemos ver a Terra sendo criada diante dos nossos olhos. E aqui está o primeiro loop que só fecharemos no final. A fissura está ficando mais funda.
Em alguns pontos, já está 100 metros abaixo do nível do mar. Separada do Mar Vermelho apenas por uma faixa estreita de terra, a Eritreia. Não é questão de se o oceano entrará, mas quando. E quando isso acontecer, não será uma inundação gradual. Será um evento catastrófico. Horas, talvez dias. Mas, o que está realmente causando isso? A teoria oficial fala de correntes de manto, mas existe uma hipótese mais perturbadora, e para entendê-la, precisamos descer muito mais fundo. Bem-vindo ao vulcão Dalol, na fronteira entre Etiópia e Eritreia, o lugar mais baixo e quente da Terra. Aqui, a água ferve a 45 graus Celsius. O ar queima os pulmões. E as paisagens parecem de outro planeta. Azul turquesa, verde limão, rosa sangue. Não é Photoshop. É química pura. Enxofre, ferro, sal. Um coquetel tóxico que transforma o deserto em uma tela de ácido. Mas o mais assustador de Dalol não. É o calor. É o silêncio. Não há pássaros. Não há insetos. Em 2019, microbiólogos procuraram vida em escala massiva. O resultado? Nada. A combinação de acidez extrema, temperatura e salinidade criou a única zona morta absoluta da Terra. Um lugar com água líquida onde nada sobrevive. Nem bactérias. E se Dalol é o futuro do fundo do novo oceano, o que isso significa para a vida que tentar existir lá? Mas espere, se a superfície é morta, talvez a vida tenha ido mais fundo. Muito mais fundo. Existe uma teoria chamada biosfera profunda. Cientistas estimam que até 40% da biomassa terrestre vive não na superfície, mas a quilômetros de profundidade. Bactérias que nunca viram o Sol, alimentando-se de energia química do manto. Hidrogênio. Metano. E se o Rift Valley é uma ferida aberta? O que está saindo de lá? Epidemiologistas estão preocupados. Não sabemos como esses organismos profundos interagem com a biologia superficial. O Rift é uma porta aberta para um mundo isolado de nós por bilhões de anos. E estamos nos aproximando. Rapidamente. Mas isso é apenas a superfície do mistério. Literalmente. Para entender o que realmente está acontecendo, precisamos descer a 2.900 quilômetros. Lá, na fronteira entre manto e núcleo, existe algo que os geofísicos chamam de LLSVP, Large Low Shear Velocity Province. Ou, como preferem chamar, a cápsula, uma anomalia do tamanho de um continente. Quente, densa, diferente de tudo ao redor. Ondas sísmicas desaceleram ao passar por ela, indicando que é mais quente e mais macia que o manto circundante, e está exatamente sob a África, empurrando. Sempre empurrando. A cápsula é o motor do superplume africano, uma coluna de material quente ascendente que está literalmente empurrando o continente para cima e para fora. Foi ela que fez a microplaca de Vitória girar. É ela que alimenta os vulcões. E é ela que está criando a pressão para o nascimento do novo oceano. Em 1972, físicos franceses fizeram uma descoberta em Oclo, Gabão, que desafiava a física nuclear. Veios de urânio com 2 bilhões de anos. Estavam faltando o isótopo U-235. Análises mostraram que o urânio havia sido queimado. Fissão nuclear. Há 2 bilhões de anos, um reator nuclear natural. Oficialmente, a água subterrânea atuou como moderador de nêutrons, iniciando uma reação em cadeia que durou centenas de milhares de anos. Mas aqui está o que poucos mencionam. A atividade do superplume é cíclica. Talvez, há bilhões de anos, quando a cápsula subiu anteriormente, a Terra tenha criado seus próprios mecanismos de defesa. Válvulas de pressão nucleares. Hoje, essas válvulas não existem mais. A pressão está aumentando. E a única saída que resta é rasgar o continente ao meio. Mas os antigos sabiam. Em Lalibela, Etiópia, 11 igrejas monolíticas do século XII não foram construídas sobre a rocha, foram escavadas nela. 1.000 toneladas de pedra removidas para criar estruturas subterrâneas que lembram abrigos, bunkers, escudos contra o céu em chamas. As lendas locais falam de anjos ajudando na construção. Mas mitos de tribos do Rift contam de seres chamados Nomo,
que desceram à Terra para sobreviver a um cataclismo quando o céu queimou. Será que civilizações antigas sentiram as vibrações da cápsula? Tentaram criar refúgios na única coisa que resistiria ao choque tectônico, a própria pedra? Hoje, essas igrejas não ajudarão. O processo avançou demais, e agora, a atenção militar global se voltou para o Mar de Aden, onde 3 placas tectônicas se encontram, onde bússolas falham, onde hidrolocalizadores captam sons de baixa frequência vindo das profundezas. O Triângulo das Bermudas da geologia, EUA, China, Rússia, OTAN, todos mantêm frotas ali. Não apenas por piratas, mas porque este é o ponto onde a navegação se torna imprevisível, onde a arma tectônica da natureza pode bloquear a maior artéria de petróleo do mundo em segundos, e onde algo está se movendo sob a crosta. Nos últimos anos, lagos ao longo do Rift começaram a comportar-se impossivelmente. Naivasha, Baringo, em períodos de seca, quando deveriam secar, às vezes enchem subitamente, inundando escolas e hotéis. Em outros momentos, a água simplesmente some, como se alguém tivesse puxado a torneira. Geólogos suspeitam de um sistema gigantesco de reservatórios subterrâneos. Quando as placas se movem, funcionam como êmbolos, às vezes sugando água para dentro, às vezes expelindo-a. O rift não é apenas uma fissura superficial, é uma ferida que vai fundo, muito fundo. E aqui está a segunda parte do loop que abrimos no início. Essa água subterrânea, quando encontra o superplume ascendente, não apaga o fogo, alimenta-o. Vapor superaquecido, explosões freatomagmáticas. O tipo de evento que pode criar uma nova caldeira em horas, não séculos. Mas há algo ainda mais sinistro. Lagos Kivu, Tanganica, Malawi. Todos têm estrutura similar ao Lago Nyos. Todos podem estar acumulando dióxido de carbono em suas profundezas. Bombas de gás invisíveis, esperando o gatilho geológico certo. Em 1986, Nyos explodiu silenciosamente. 1 quilômetro cúbico de CO2, mais denso que o ar, desceu como uma onda invisível pela encosta. 1.746 pessoas morreram em minutos. Não houve ferimentos. Não houve pânico. Apenas sono e morte. Os cachorros morreram nos telhados. Os pássaros caíram do céu. Até os peixes flutuaram mortos nas paredes. E ninguém sabe quando o próximo suspiro do planeta acontecerá. O Rift está respirando, inalando e exalando. E cada respiração pode ser a última para quem estiver no caminho. O cenário final já está escrito pela física. Em 5 a 10 milhões de anos, o mapa do mundo será irreconhecível. As águas do Mar Vermelho e do Golfo de Aden derrubarão a barreira da Eritreia. Uma inundação bíblica em escala continental. A placa Somali, com todo o leste da África, se tornará uma ilha do tamanho da Grã-Bretanha. Um novo Madagascar. Um novo oceano, o 6º do planeta, ocupará o lugar onde hoje há savanas. O clima global se reconfigurará. Correntes de ar mudarão. Savanas virarão florestas tropicais. Ou desertos sem vida. Milhões perderão suas casas. Nações desaparecerão do mapa político, afundando literalmente no fundo do mar. E tudo isso começou com uma fissura que apareceu do nada em Maimahil, com um som que Eliud Njoroge nunca esqueceu. Mas aqui está a verdade que permanece. Nós não somos vítimas passivas deste processo, somos testemunhas. O Rift não é uma catástrofe, é um lembrete. O mundo não é estático. Sob nossas cidades, estradas e ambições, a Terra vive, respira, se reconstrói. E agora, neste exato momento enquanto você assiste, a cápsula continua empurrando, a microplaca de Vitória continua girando. A fissura continua se aprofundando. 1 milímetro de cada vez. Um terremoto de cada vez. Um novo mundo nascendo em sofrimento. A pergunta que abrimos no início retorna. Quem ou o que está do outro lado da fissura? A resposta. Algo que estava lá há bilhões de anos. Algo que criou reatores nucleares naturais.
Algo que empurra continentes como se fossem cascas de ovo. Algo que os antigos tentaram escavar, tentaram enterrar, tentaram compreender. Através de mitos de céus em chamas. Não são alienígenas. Não é magia. É a própria Terra. Seu núcleo quente. Seu manto dinâmico. Sua inexorável necessidade de se renovar. E nós, passageiros temporários em uma nave de pedra, só podemos observar. E nos perguntar, quando a próxima fissura abrir, estaremos do lado certo da linha? Então, o que realmente aconteceu em Maimahil não foi apenas uma fissura tectônica, foi um espasmo de algo maior, um sintoma da cápsula, empurrando, sempre empurrando. E o que isso significa? Significa que progresso não é linear, que o planeta não é estável, que civilizações podem desaparecer não por guerras ou pragas, mas porque a própria Terra sob seus pés decide se reconstruir. Os antigos de Lalibela cavaram na pedra porque sentiam isso. Os cientistas de hoje modelam em computadores porque temem isso. E nós aqui, agora, assistimos porque precisamos entender isso. A fissura continua se abrindo. A África continua se dividindo. E um novo oceano nasce. Não por acaso. Mas porque 3.000 quilômetros abaixo, algo do tamanho de um continente está empurrando para cima. Algo que chamamos de cápsula. Algo que chamamos de superplume. Algo que, no fundo, é apenas a Terra sendo ela mesma. E a pergunta que fica, meta-questão que não tem resposta fácil. Se a Terra pode se reconstruir assim, tão facilmente, tão violentamente, quanto tempo temos antes que o próximo espasmo atinja onde vivemos? Deixe nos comentários. Você já se sentiu pequeno diante da natureza? Qual lugar da Terra mais te assusta? E se você chegou até aqui, comente para eu saber que você viu até o fim. O próximo vídeo mergulha no mistério das cidades subterrâneas antigas. Aquelas que realmente existem, não lendas. Até lá!